Olá e bem-vindo ao INS Podcast, uma plataforma de diálogos sobre ciência em saúde, onde trazemos dos mais variados tópicos sobre investigação e saúde em Moçambique. Na presente edição, vamos explorar um tema que é a Lei de Investigação em Saúde Humana. Em março de 2023, a Assembleia da República aprovou a primeira Lei de Investigação em Saúde Humana no país, que é a Lei número 6/2023, de 8 de junho. Trata-se de um instrumento legal que visa implementar as medidas de promoção da investigação científica com foco na identificação de soluções baseadas em evidência, na perspectiva de conferir melhor solução aos principais problemas relacionados com a saúde humana no nosso país. Para ajudar-nos a compreender este instrumento e a sua importância, contamos com a presença da doutora Júlia Sambo Abchande, que é licenciada em farmácia, mestre em saúde pública, doutorada em doenças tropicais e saúde global e é chefe do Departamento de Gestão e Coordenação da Investigação em Saúde, a quem desde já desejamos as boas-vindas. Doutora Júlia, mesmo para iniciarmos o nosso diálogo, gostávamos de saber a que é que nos referimos quando falamos de investigação em saúde. E também, se possível, poderia deixar-nos com alguns exemplos práticos. Olá a todos. Antes de mais, agradecer por este convite e por este espaço dedicado a um tema extremamente importante e recente na esfera da investigação em saúde humana em Moçambique. Como muito bem disse, a lei foi aprovada em 2023, é um marco importante na história do nosso país. Quando nós falamos de investigação, nós estamos a falar, investigação em saúde humana de forma específica, nós estamos a falar da implementação de metodologia sistemática, método científico, para responder aquilo que são as questões de saúde pública. Portanto, gerar evidência para orientar a tomada de decisão, guiar os caminhos que vão iluminar aquilo que é o melhor caminho para a saúde da população moçambicana. E esta coisa de investigação em saúde humana em Moçambique é uma realidade recente ou é algo que já acontece há algum tempo? Bom, Moçambique já realiza investigação há muito tempo mesmo, antes da independência. Então, nós temos estado a atuar como país na área de investigação em saúde humana, temos estado a realizar atividades relevantes, temos estado a gerar evidência com impacto para a nossa saúde e evidência reconhecida a nível internacional. Mas afinal, por que é que nós precisamos de uma lei para gerir a investigação em saúde? Não é uma questão só de fazermos investigação e já está? Boa pergunta. Na verdade, não. É bem verdade que o país precisa de evidência científica. Nós temos muita lacuna de conhecimento, apesar dos avanços todos que já demos ao longo de várias décadas, mas esta evidência, para que seja realmente aproveitada para orientar ações, tem que ser evidência gerada com qualidade científica. Então, não é só ir colher dados, não é só entrevistar pessoas, não é só ir buscar informação. É preciso que seja implementado um método científico que possa garantir que o que nós estamos a informar ao fazedor de política, por exemplo, corresponde à realidade, porque esta investigação foi implementada respeitando os padrões nacionais e internacionais de qualidade. Ter uma lei é extremamente importante, porque ela é a ponta do iceberg, se posso assim dizer, naquilo que é a construção de tudo aquilo que é processo regulatório de implementação de investigação num país. E desta lei depois surgem vários documentos subsequentes que vão orientar de forma específica como é que nós devemos realizar investigação em Moçambique. Então é extremamente importante ter esta diretriz-mãe que depois vai gerar diretrizes específicas que vão orientar o processo para garantir que a evidência que nós geramos corresponde efetivamente à realidade do nosso país e pode ser confiável para orientar a tomada de decisão.
Doutora Júlia muito bem disse que a investigação em saúde humana em Moçambique não é uma realidade recente, tanto é que já vem acontecendo ou tem sido realizada desde a era colonial. Mas então, como é que era fazer pesquisa, fazer investigação em saúde sem termos esta lei? Então, acontecia, fomos ao longo do processo desenvolvendo mecanismos para garantir a qualidade desejada, foram criados órgãos que têm o papel-chave nesta questão de garantir a qualidade, garantir a proteção dos participantes. Estou aqui já a trazer a questão dos comitês de ética. E fomos criando estes reguladores, estes processos, à medida que fomos nos expondo cada vez mais ao processo de realização de investigação. Mas nós não tínhamos uma lei, um instrumento legal que juntasse todos estes órgãos, juntasse todos estes aspectos e acrescentasse outros aspectos relevantes para orientar o processo de implementação de investigação. Com isso quero dizer que antes da lei, a investigação que era implementada era sim de qualidade, seguia sim os padrões, mas havia ainda esta lacuna no nosso país, no nosso sistema de investigação em saúde humana. Ainda bem que alcançamos este marco de termos um instrumento regulador, mas a questão que se segue imediatamente é: mas para quem é esta lei? Quem deve fazer uso desta lei no dia a dia? Será que são só os investigadores, as pessoas que realizam pesquisas, ou haverá mais pessoas dentro deste grupo-alvo da lei? A lei, ela deve ser utilizada, consumida, implementada por todos os envolvidos. Todos os envolvidos vão desde instituições que realizam investigação ou que queiram realizar investigação no território nacional, o que quer dizer que uma organização internacional, antes de realizar investigação em Moçambique, tem que perceber o que a lei diz e os seus documentos subsequentes. O investigador deve consumir instituições públicas, privadas, a população em geral, que muitas vezes é objeto das nossas atividades de investigação. Eu, como potencial participante, tenho que tentar perceber o que é que acontece, que instrumentos existem que me protegem ou que guiam de alguma forma como é que eu posso contribuir para a geração de evidência. Então, a lei, ela deve ser consumida por todos nós, praticantes ou potenciais envolvidos no processo da implementação de investigação em saúde. Mas não basta ter a lei, é preciso salvaguardar que ela seja devidamente usada e cumprida. Então, quem são estas entidades que garantem que esta lei é devidamente usada por todos os intervenientes que muito bem mencionou? Bom, se calhar eu ia voltar a insistir que o uso da lei deve ser feito por todos. Mas, como bem disse, existem instituições reguladoras, já definidas na própria lei, que têm um papel acrescido naquilo que é o cumprimento do que está definido na lei. Então, nós temos o Instituto Nacional de Saúde, como órgão de gestão e regulação das atividades de investigação em saúde no país. Temos o Comitê Nacional de Bioética para a Saúde, que é o órgão responsável por salvaguardar a implementação da investigação, respeitando todos os aspectos éticos. Temos a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, que é a autoridade responsável por garantir a qualidade, segurança dos medicamentos, produtos de saúde que sejam utilizados como objeto de investigação. E temos a Comissão Multi-Institucional de Fiscalização, que é o órgão, como o próprio nome diz, responsável por fiscalizar a nível nacional a implementação da investigação em saúde humana. Acredito que muitos investigadores, especialmente investigadores da área de saúde, devem estar interessados em saber quais são os passos que a lei descreve que devem ser seguidos para a implementação da investigação em saúde humana em Moçambique.
Bom, seria um pouco difícil nesta entrevista detalhar tudo isso, mas de forma resumida, primeiro a lei define qualificações para ser um investigador, principalmente um investigador principal. A lei define a necessidade de existir um protocolo de investigação. Este protocolo de investigação deve ter consigo cartas de cobertura dos locais onde a pesquisa vai ser implementada, se aplicável, porque há diferentes contextos, diferentes pesquisas implementadas. A lei define que este protocolo tem que ter uma aprovação de um comitê técnico-científico ou alguma entidade equiparada. Depois desta aprovação, este mesmo protocolo, esta proposta de investigação deve ter aprovação ética, que pode ser pelo Comitê Nacional de Bioética, por um comitê institucional ou por um comitê interinstitucional de ética. Atenção que aqui não estou a dizer que um substitui o outro. Há regras, há um fluxo, dependendo de determinadas características relacionadas ao estudo, a metodologia a ser implementada. Então, é preciso consultar os documentos existentes para perceber para que órgão eu devo me dirigir na hierarquia dos comitês de ética. Se for um ensaio clínico, portanto, se quisermos testar uma nova vacina, se quisermos testar um novo medicamento, por exemplo, a lei define que este protocolo, este estudo, tem que ter também a aprovação da ANARM, que é a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos. Depois de obter todas estas aprovações, deve-se proceder com o registro desta investigação, para que possa efetivamente ser implementado o estudo. Mas há vários detalhes que estão melhor descritos na própria lei. Ainda bem, doutora Júlia, que já começou a mencionar o aspecto relativo ao registro, porque, segundo o artigo 17 desta Lei de Investigação em Saúde Humana, toda investigação deve ser registrada e autorizada em conformidade com esta legislação. Como é feito este registro? E quais são os procedimentos necessários para o registro de uma pesquisa em Moçambique? Imagino que a semelhança da questão anterior deva ser um processo complexo, mas poderia nos dar uma visão geral deste registro. Ok. A doutora Denise deu uma oportunidade de dizer com um sorriso bem grande que não é um processo complexo, o processo de registro. Ainda bem. Ainda bem. Então, eu para além de ser gestora de investigação a nível do Instituto, também sou investigadora. Então, sinto as dores do investigador quando os processos são pesados. O processo de registro é um processo simples. O investigador deve aceder, nós criamos uma plataforma a nível do Instituto Nacional de Saúde, uma plataforma online, onde é feito o registro, ou deve ser feito o registro de investigação. O primeiro passo é o cadastro nesta plataforma. O investigador, depois de obter a senha, tem que criar o seu perfil, porque tudo que for pesquisa ou protocolo de investigação registado está associado ao investigador principal. Então, o investigador deve primeiro criar o seu perfil. Depois de criado o perfil é que ele inicia aquilo que é o registro da pesquisa ou da investigação em questão. Preenche alguns dados que estão ali solicitados. A plataforma permite carregar alguns documentos que são importantes para o processo, portanto, as aprovações. O registro é o último passo no fluxo de aprovação de um protocolo para implementação, para implementação da investigação. Então, há necessidade de carregar as autorizações, as cartas de cobertura obtidas anteriormente. E depois disso é enviar para a equipa que faz a gestão da plataforma, fazer a verificação e validar, emitir o certificado de registro. Muito bem, de fato é um processo que parece bastante simples, mas, doutora Júlia, quais são os reais benefícios? Porque o investigador, a investigadora pode pensar, é mais uma maçada que não adiciona nenhum valor ao meu trabalho, mas qual é o real benefício ou quais são os reais benefícios deste registro?
É uma boa pergunta, ótima, sobretudo na vertente do investigador. A plataforma que nós designamos Regisa, a Regisa ela permite que possamos ter noção clara do que é feito em termos de investigação em saúde humana no país. Neste momento, se nós procurarmos saber o que é que nós temos feito de forma clara, nós não conseguimos ter a informação completa, porque a informação está dispersa, não existe uma base de dados organizada daquilo que é a atuação do país na investigação e muita da investigação que é implementada às vezes nem chega, por exemplo, a uma publicação científica. A plataforma vai nos permitir ter estes dados, ter esta base de dados do que é que está a acontecer em Moçambique em termos de investigação em saúde humana. Este é um aspecto. O outro aspecto importante que nós vemos como de grande valia na plataforma é que ela vai permitir que um investigador que queira implementar um estudo em determinada área consulte a base de dados e saiba o que está a ser feito naquela área no país. Isto vai... Exatamente, eu queria chegar aí. Ele pode ver se já foi feito ou não, se continua a ser uma preocupação pertinente ou não. Às vezes até foi feito numa área diferente ou com uma metodologia diferente e muitas vezes o investigador deve estar a abraçar aquela área pela primeira vez e já descobre com quem colaborar, a quem pedir ajuda. Então a plataforma vai ajudar a maximizar recursos, aumentar a probabilidade de colaborações e permitir que exista um ambiente científico no país virado para maximização de esforços para gerar a evidência científica. Então, não é só mais um passo no processo para dar mais trabalho ao investigador, mas é um ponto-chave crucial para o país. E se pudermos analisar sob o ponto de vista de horizonte temporal, quanto tempo leva para o investigador, bem como a sua pesquisa, terem validação do processo de registro? Então, a primeira interação com a plataforma há de ser, se calhar, a mais demorada, porque o investigador tem que fazer o seu cadastro primeiro, criar o seu perfil, depois é que faz o registro do estudo em questão. Nas vezes subsequentes é só aceder e colocar informação sobre a pesquisa, a investigação que quer registar. Quando ele envia a informação, depois de preencher todos os campos, a equipa que faz gestão da Regisa, da plataforma, leva no máximo 48 horas, considerando dias úteis, É um bom para tempo de responder, sim, para responder em relação à informação que foi enviada. Se a informação estiver conforme, completa, o certificado é emitido imediatamente. Estamos já a implementar a plataforma desde março deste ano. A maior parte dos pedidos de registro que temos recebido vem sempre um e outro aspecto incompleto, então retorna para o investigador corrigir, completar, etc. Mas este processo também tem sido rápido. Então, enviada a informação, 48 horas, considerando dias úteis, a equipa que faz a gestão está a responder aos investigadores. É muito interessante saber que existe uma equipa de gestão que é para dar, bem, para fazer a verificação da documentação e depois permitir os passos subsequentes, mas a questão seguinte poderia ser, mas esta equipa de gestão também provê apoio ou existe alguma forma deste investigador ter o apoio necessário em caso de algum desafio, alguma dúvida? Então, a equipa de gestão, ela é multidisciplinar, tem desde desenvolvedores até investigadores envolvidos, que dão assistência nas diferentes vertentes. Havendo necessidade de alguma assistência técnica específica, nós temos lá colegas que podem dar esta assistência. Se for alguma questão de interpretação da lei ou interpretação de algum outro aspecto, também temos colegas dentro da equipa que podem dar este suporte. Uso normal da plataforma sem erros graves, temos na equipa colegas que podem dar este suporte e temos disponíveis contacto telefónico
e-mail para suporte técnico, e-mail para suporte que nós designamos mais administrativo, que é do processo de registro per si, disponíveis na página do Instituto Nacional de Saúde, que é o ins.gov.mz, e a Regisa está em destaque na página. Facilmente podem obter informação sobre a quem contactar, como contactar para ter informação. Se o investigador julgar que é fácil chegar à sede do Instituto, pode cá vir ter connosco, que nós estaremos disponíveis para apoiar. Também podem ir às delegações do Instituto, que temos estado a trabalhar com as nossas representações nas províncias, e alguns outros órgãos de saúde a nível provincial têm sido treinados para dar assistência mais administrativa em relação ao uso da plataforma. Então, há diferentes ferramentas para facilitar a interação do investigador com este processo. Penso que ficou claro. Para quem nos acompanha e tem interesse neste tema, já sabe que é só aceder, pelo menos, ao website do INS, para além das estruturas todas físicas que nós temos a nível das delegações do INS 7. Muito bem. É verdade que o nosso tema tem como foco esta lei, mas a questão também que pode surgir é, mas será que existem outros documentos complementares, documentos que reforcem até o uso, a aplicação desta lei, que as pessoas podem recorrer para estarem mais informadas? Então, a lei, como foi bem dito, é a nossa primeira lei de investigação em saúde humana no país, publicada em Boletim da República em 2023. E uma lei, ela não traz todos os detalhes, ela traz as diretrizes gerais. Existe uma série de documentos subsequentes à lei. Um deles é o regulamento da lei. O regulamento da lei foi publicado em BR em 2024, pelo decreto 54/2024, e está disponível. No regulamento já aparece algum nível de detalhe daquilo que é dito na lei de investigação. Do regulamento também há uma série de documentos específicos normativos que vão orientar melhor os aspectos definidos na lei. Fora a cadeia da lei de investigação, existem outros instrumentos nacionais que orientam a implementação da investigação de um modo geral, não fechada à saúde, a nível do país. Então, há uma série de documentos, sim, disponíveis, que podem ser consultados, que trazem mais detalhe, para além daquilo que está dito na lei, e estes documentos, novamente, felizmente, estão disponíveis na página do INS. Doutora Júlia, estamos a chegar ao fim desta conversa bastante agradável e elucidadora em relação à Lei de Investigação em Saúde Humana. Muito obrigada pela sua presença, mas queríamos dar a oportunidade de deixar uma mensagem final, se calhar, sobretudo para os investigadores, as pessoas que têm interesse em fazer pesquisa, para as instituições que também têm interesse em investigação em saúde humana. Qual seria a sua última mensagem? Bom, em pouco tempo seria um pouco difícil dirigir-me a todos esses, mas com certeza dizer que para aquilo que é a característica do país, um país em vias de desenvolvimento, há muita lacuna de conhecimento, há muita lacuna de evidência científica que segue todo o rigor científico. Então, apelamos à realização de investigação em saúde humana, seguindo os padrões. Isto abrange, inclusive, os estudantes que estão a fazer as suas formações, licenciatura, mestrado, doutoramento e outras. É necessário gerar esta evidência. Há um documento importante que também está descrito na lei, que é a Agenda de Investigação em Saúde Humana. A agenda, ela dita aquilo que são as áreas temáticas principais para a geração de evidência no país, na área de saúde. Consultem a agenda, pensem nas vossas ideias de investigação, na aplicação para financiamento orientado para aquilo que é a necessidade atual no país. A agenda não veda, mas orienta.
E vamos todos nós assumir o compromisso de garantir que o que está definido na lei de investigação seja efetivamente cumprido. Vamos todos nós fazer a nossa parte para garantir o cumprimento desta lei de investigação em saúde humana e assim terminamos esta conversa agradável com a doutora Júlia Sambo Abchande. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela presença. Acompanhe-nos nas diferentes redes sociais do Instituto Nacional de Saúde e siga o nosso próximo episódio. Até lá!